predestinado só. Foram 4 semanas de peregrinação espiritual. Mas enfim, eis que ele se aproxima dos nossos olhos e dos nossos corações. A partir dessa liturgia, somos chamados a trazer em nossas mãos as lâmpadas acesas. E aqui, neste espaço, a casa do pão, para lembrar toda a humanidade. E essas lamparinas portadoras dessas luzes anunciam a chegada verdadeira do próprio Cristo Jesus. Ao longo de 4 semanas, nós somos convidados a nos aproximar ainda mais do nosso Senhor. Mas antes dessa aproximação, foi preciso uma purificação. Foi preciso refletir a nossa própria conversão. E ainda nós não estamos convertidos. Estamos no processo. Para que nessa noite nós possamos adentrar no grande mistério, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É que a humanidade é elevada e Deus dá a nós novamente a graça e faz com que nós participamos da sua graça divina, porque tínhamos perdido devido ao pecado dos nossos primeiros pais. Mas Deus nos divide da bondade e Ele se inclina para olhar a nossa miséria, para nos resgatar e devolver a nós essa graça, para que assim nós possamos de fato ser chamados filhos de Deus. E a liturgia desta noite, tão luminosa, nos fala de um Deus libertador, de um Deus que ama a humanidade e por muito tempo andamos perdidos e abandonados nas trevas. Mas nesta noite santa, nós somos chamados a nos revestirmos dessa luz, que é Cristo, para que assim nós possamos iluminar as trevas,
na pessoa de seu filho unigênito, sendo escolhido pelos pastores, logo depois do seu nascimento, na manjedoura de Belém. Deus quis se revelar aos pequeninos, aos pobres. Por isso nós ouvimos muito bem no texto sagrado que Ele se revela aos pastores, entre os pastores, pessoas humildes, simples, e através de um gesto tão simples, das pastorinhas, podem entrar com o corredor da igreja, deposita aos pés do menino Jesus, justamente essa imagem da qual o Evangelho nos convida a refletir. Traz em suas mãos flores e oferece ao menino Deus, revelando a nós o amor, o próprio amor eterno da qual Deus nos propôs. Meus queridos irmãos, nos alegremos do Senhor. A salvação acontece. E a salvação se dá por meio de nosso Senhor. Por isso nós somos chamados a refletir muito bem na nossa vida, a partir dessa celebração. A qual caminho eu quero seguir? E nós sabemos muito bem qual é o caminho que nós precisamos seguir, que é o caminho da sabedoria do alto. Sabedoria essa que não nos revela status, bens materiais e assim por diante, mas nos revela o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade, em que nós confiamos no projeto do Pai e nos preparamos para entrarmos na eternidade, para participarmos do grande banquete, em que Ele nos convida a sentar à mesa. Olhemos para a imagem do Deus que se revela a nós no deserto. Participemos desse amor e deste mistério da qual Ele nos revela a nós. Para que assim, meus queridos irmãos, nós possamos de fato e fazer de fato que o Evangelho de Cristo aconteça no nosso meio. Para que de fato nós possamos anunciar o seu Evangelho. A salvação vem pela abertura de um recém-nascido, que tem em sua companhia uma mãe camponesa, um pai carpinteiro, pastores zelosos, marginalizados e animais